Então, bom dia novamente, meus lindos. E a Prícila pode dar início aí com a nossa leitura do Pastorino, por O favor. Minuto de Sabedoria de hoje, né? Pastorino nos fala o seguinte: saiba viver os belos momentos da sua vida. Aproveite os minutos de alegria, sem pressa de novamente mergulhar nos trabalhos agitados. Goze amplamente do seu repouso espiritual. Olhe a paisagem, contemple as estrelas, aprecie os caprichos da natureza. Colha em todos os canteiros as flores de alegria. Saiba viver integralmente os belos momentos de sua vida. Foi a mensagem de hoje. Viver os momentos, aproveitar a oportunidade, olhar o céu, olhar as plantas, os Sim, bichinhos. porque a gente que é espírita, espiritualista, tem uma parcela que acha que porque é prova e expiação o planeta, a gente tem que estar sempre sofrendo. Na realidade, não é para isso, né? Claro que a gente tem que pagar em termos as nossas dívidas, mas Não, a gente tem que se educar, não tem que sim, pagar sim, nada, tem que se sim. educar. Mas Deus quer Vou que todo mundo pagar seja, nada, Deus quer que vou todo pagar mundo nada. Deus quer que todo mundo seja feliz. Eu sempre digo que as pessoas são felizes quando elas nadam contra a corrente da vida. Porque a corrente da vida é a corrente de Deus. Ele quer trazer felicidade para todo mundo. Acho que vocês concordam, né, gente? Ela não quer pagar nada, Ah, importante. não vou pagar nada, eu vou me educar. Mas é, Para de falar que já pago muita coisa. imposto de renda mordeu feio. Priscila, então, pode fazer a prece de abertura para a gente começar nosso estudo, por favor, meu querido. Então, assim, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus por essa oportunidade benfazeja, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, aos benfeitores espirituais responsáveis por este trabalho, e ao nosso anjo da guarda, que está sempre ao nosso lado, cuidando de nós. Senhor, que as bênçãos divinas que são derramadas sobre nós possam ser espalhadas por toda a vizinhança, chegando nos corações mais rebeldes, nos corações mais necessitados, chegando naqueles irmãos em situação de rua, chegando em todos aqueles que precisam, Senhor. Que esse alento possa confortar seus corações. E, Mestre, vamos pedir que os médicos espirituais fluidifiquem as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim, Senhor, pedimos permissão para iniciarmos o Evangelho do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou pegar minha água. Espera que eu esqueci, está aqui. Sim. Eu estou ficando velha, garganta. E aí, tocou de tempo. Não. Quem nunca? Quem nunca? Gente, eu também já esqueci água, você também já esqueceu água, é normal, gente, acontece. Se a gente fosse infalível, não estava aqui. Deixa eu comprar. Mas já está voltando. Pode dar início, Priscila, ao estudo, se você quiser. Tá. Então, hoje é Marcos 1, 40 até 45. O título é A Cura de um Leproso. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: Quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Na pesquisa de hoje, eu não achei Emmanuel, não. Eu achei uma mensagem, é do livro Primícias do Reino, né? O médium é Divaldo Franco e o espírito é Amélia Rodrigues, em que fala, o título é Selim. Ele é até um pouquinho grande, eu vou pular algumas partes, porque, a princípio, a Amélia Rodrigues vem contando como que esse leproso estava, né? Que ele não podia entrar na cidade, que toda a família rechaçava ele, né? Que ninguém queria ele perto por conta da lepra.
E isso deixava ele muito triste, porque ele era excluído. Mas que quando ele encontra Jesus e Jesus o limpa, ele fica muito feliz. Então, aí começa aqui, né? Ela repete um pouco: Senhor, se tu quiseres, pode me limpar. Eu creio que é aqueles que todos esperamos. Dize, quero. As lágrimas a aljofravam pela primeira vez nos olhos depois de muitos anos. A voz se estrangulou na garganta entumecida. Quero ser limpo. Um estertor nervoso sacudira-lhe todas as fibras. Um imenso descontrole tomou-lhe o organismo alquebrado. Desejou gritar, não pôde fazê-lo. Experimentava a sensação de uma transformação geral e violenta. Estupefato, sem o domínio da razão, àquela hora acompanhava atônito a renovação dos tecidos febris e apodrecidos que se operava celeramente. O corpo era, novamente, um diamante na ganga dos trapos miseráveis. Arrojou-se ao solo sobre o rosto e gritou, tartamudeando: Que queres que eu faça? Ó, infinita glória, infinita alegria! Todo o seu ser fremia de júbilos. Não o digas a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. O estranho rabi torna-se diáfano. Uma beleza incomparável dele se irradiava. Parecia sorrir. A turba acercou-se, muda de espanto, e constatou-lhe a cura. Estuante, emoções em desalinho, saiu a correr. Mente em torvelinho, coração descompassado, voltava à cidade. Antes, a pedrada fora expulso. Agora, cantando felicidade, retornava. Pelo caminho, no entanto, sem poder guardar silêncio, contava o prodígio de que fora objeto. A noite caíra sem preâmbulos. À luz das estrelas longínquas, o mestre reuniu os discípulos em agradável aconchego. Chegada a hora do repasto e preparada a fogueira aquecedora, foram distribuídos pão e peixe defumado. Acercando-se do rabi, Simão indagou curioso: seria necessário que o leproso pagasse o tributo? A lei, os respeitos de justiça, respondeu Jesus. E desejando esclarecer os companheiros, não refeitos de grande emoção, prosseguiu. Legalmente ele estava morto. Trazido à vida por mercê do nosso Pai, deverá ser reconhecido por aqueles que representam a tradição. O tributo não entendamos como pagamento ou louvor, puro e simples, mas como expressão de testemunho de reingresso nos estatutos dos homens. Caçado pela curiosidade, André indagou. Será justa a recomendação de silêncio? Não se faz necessário que todos identifiquem os sinais da mensagem da vida, para que se disponham ao reino de Deus que está próximo? O mestre espraiou os olhos em derredor, como a delimitar os sítios onde se encontrava e redarguiu. Não transcorreu muito tempo, eu vos falei que sois o sal da terra. Para que serve o sal se perde o sabor? Diluindo-se no repasto, o sal se faz presente sem alarde, e todos o podem identificar. E depois de uma breve pausa, como se desejasse caracterizar melhor os dias próximos, esclareceu: o reino dos céus não se fará notado pelas atrações externas. A terra sempre foi rica de homens e mulheres prodigiosos, profetas e rabis, curadores e adivinhos. Acima deles todos, no entanto, o Filho do Homem há velado. E esclarecendo melhor os discípulos incipientes, prosseguiu. O leproso de hoje contaminou-se espiritualmente em pretérito próximo. Ontem, soberbo e egoísta, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos, abusando do corpo com os ventos bravios das tameiras solitárias. Retornou aos caminhos de tormento em si mesmo atormentado, para ressarcir penosamente. O legado que hoje recebeu é de responsabilidade antes do que merecimento. O Pai misericordioso não deseja a punição do filho rebelde ou ingrato, mas a sua renovação. Como se consultasse o leve cicio da noite, arrematou com um acento de tristeza na voz. Nem todos, porém, podem isto compreender. Neste momento, apalpando as carnes refeitas,
Exibe o corpo aos curiosos e fala sobre aquele a quem desconhece com alegria e leviandade. A cura mais importante não a experimentou. É aquela que não se restringe à forma e sim ao espírito. Lavada a morféia, ele continua leproso. Acautelai-vos do contágio das misérias que os olhos não veem, mas que entenebrecem a razão e perturbam o coração. Simão, desejando mais esclarecimentos, inquiriu com respeito: Rabi, se o doente não se pôde beneficiar com a cura, ter-lhe-ia sido esta de utilidade? Simão, respondeu Jesus bondoso: o reino dos céus é uma mensagem de amor para todos, desalentados e sofredores, atormentados e enfermos. Todos receberão o convite, de acordo com suas necessidades. A nós compete espalhar as dádivas de luz e bênção, sem preocupação imediata de como serão recebidas ou utilizadas. Cada coração é responsável pelas sementes que recolhe. Fruindo a dádiva de luz, pode escolher onde entesourar as esperanças. O sol espraia a vida em todo lugar, indistintamente e, embora o pântano continue pútrido, o astro-rei insiste sobre o seu dorso, semeando a esperança onde a peste e a morte se agasalham. Levantou-se e, afastando do grupo em silêncio, mergulhou na noite e desapareceu. A montanha continuava envolta em sombras, ao fundo. Enquanto as gemas dos minutos formavam o colar dos séculos, os acontecimentos daquele dia passavam para os dias do amanhã sem fim. Né? Ela fala, até tem muita informação, mas o mais importante é que, o mais importante não, o que eu posso frisar é que o sol brilha para todos, Deus cuida de todos, né? Ele vem falando que Deus não quer punir nenhum filho rebelde, nenhum filho ingrato, ele quer cuidar de todos nós, né? E Jesus vai falando que o rapaz tem essa lepra por conta de um problema anterior, né? Algo que ele fez e que acabou maculando o seu corpo, né? Jesus procede à cura, mas a verdadeira cura tem que ser a cura do espírito, né? Então, eu até lembrei daquela parte que ele cura e fala, vai e não volte a pecar, né? Para você não continuar no erro. Você estava lendo aí eu estava pensando no livro que eu li no milênio passado, se chama Sublime Expiação, e o tema é justamente isso, eu não lembro se é um jovem ou uma jovem que traz em si o germe da hanseníase, e aí eu quero também fazer um outro adendo, porque tudo isso, quando foi escrito, agora daqui a pouco eu vou ler Pastorino também, se falava em lepra, hoje em dia já não se fala mais em lepra, né? É uma palavra que foi expurgada mesmo. Hoje em dia a gente fala em hanseníase, mas a gente está lendo coisas que foram escritas muito tempo atrás. E aí, no sentido não só do evangelho, como dos comentários que a gente vai fazer, essa lepra, eu acho que não é tanta doença física, mas ela tem mais aquela conotação de impureza, né? É aquela impureza da alma. E como no livro que eu citei, essa jovem ou jovem, não lembro se é um menino ou uma menina, ela já nasce com o germe dessa doença. Mas aí é colocado que essa doença vai se manifestar ou não, dependendo de como essa pessoa vai se comportar durante a vida. Porque se tiver aquele comportamento de acordo com o Evangelho, não precisa desenvolver aquilo. Só irá desenvolver, aí, eu nem lembro, eu li no milênio passado, eu acho que não chega, acho que chega a desenvolver sim, mas aí, whatever, quem quiser ler Sublime Expiação, eu mega recomendo. Pode falar, Mercedes. Lembrando, né, que os espíritos dizem que toda doença, primeiro, ela começa dentro do perispírito, né, dentro do nosso espírito, até chegar ao perispírito e depois sair, né, no corpo, se manifestar no corpo físico, né? E lembrando também, viu, Cristina, não é pagar, é se reeducar, não vou pagar nada, já pago muita coisa. Depende, ó. Tem Engraçado. regiões que falam em karma, que o karma tem que ser expurgado. E engraçado isso, porque quando eu tomei ciência de que existe na genética agora uma nova genética chamada epigenética,
ela estuda como pessoas que têm genes para determinadas doenças não desenvolvem essas doenças, né? Então, por exemplo, ela é estudada principalmente entre gêmeos que têm o mesmo código genético, né? Então, a gente sabe que o perispírito molda o corpo. Então, quando há a fecundação, todos esses genes que a gente possui, eles têm a ver com o nosso passado, né? De doenças que vão se manifestar de acordo com aquele genótipo que nós temos. E aí, no estudo da epigenética, quando você estuda gêmeos, que, por exemplo, tem o gene que vai causar diabetes, um desenvolve diabetes e o outro não desenvolve. Como é que a ciência explica que duas pessoas idênticas geneticamente, que possuem, né, a mesma carga e tal, uma desenvolve e outra não desenvolve? Então, a ciência explica de uma maneira, mas eu vejo aí uma explicação com essa que foi dada, né? Nem tudo que a gente tem, como Deus é justo e bom, não é? De acordo com o nosso procedimento, de acordo com a nossa vida, né? Com a nossa história de vida, isso pode ser riscado aí do nosso quinhão de coisas, né? Que nós temos que nos educar, né? Não vou falar pagar de novo, não, porque é muito forte. Deus não quer que pague nada, Deus quer que a gente ame, só isso, É a questão né? da sementeira, né? O que a gente semeia, a gente colhe. Como você falou, os próprios dois irmãos gêmeos, um semeou errado nessa vida e vai colher diabetes, outro semeou melhor, não vai colher. E a coisa até das doenças que já são congênitas, né? A gente tem vivido Genes presenciado. para câncer, para um monte de Sim, coisa, não né? só isso. Por exemplo, eu como De professora. alcoolismo também, Eu, né? como professor, ultimamente, eu tenho vivenciado muito no ensino médio alunos que vêm em processo de inversão, quer dizer, eles são transgêneros. E aí, isso, sem fazer julgamento de valor, tá? Estou falando só uma suposição em termos de visão espiritual. Porque eu estou lendo aquele livro também, Entre o Céu e a Terra, que ele fala muita coisa do que a gente tem um corpo perfeito para as nossas necessidades evolutivas. E, às vezes, aquele corpo perfeito para a nossa necessidade evolutiva é um corpo que vai nos trazer dores físicas ou morais, porque, infelizmente, às vezes, para a nossa necessidade evolutiva, a gente tem que passar por isso. Eu sempre lembro de um estudo que se fez no corpo do Pelé, que diz que o corpo dele era perfeito para a profissão dele, ser jogador de futebol, que ele tinha uma impulsão maravilhosa. Eu adorei quando eu li isso, porque realmente tem coisas que as pessoas não explicam, mas como assim? Por que um nasce ali com o corpo todo ferrado e outro saudável? Não, todo mundo tem um corpo perfeito para as suas necessidades, que são altamente individuais, sem juízo de valor nenhum. Alguém quer fazer mais algum comentário ou posso ir direto para o Pastorino? Direto, Pastorino? Então, manda ver, depois a gente comentar mais. Vamos lá. A lepra era um dos grandes flagelos da Palestina nessa época, sobretudo a que eles chamavam lepra branca, por causa das manchas brancas que se focalizavam na pele, transformando-se posteriormente em inchações, acabando por caírem os membros aos pedaços. Hoje é mais conhecida como leonina, em vista das deformações faciais. O leproso era afastado do convívio dos centros habitados, sendo expulsos para lugares desertos. Era obrigado a gritar a aproximação de gente, tamê, tamê, que quer dizer impuro, impuro. Realmente, a lepra era considerada mais uma impureza que uma doença, tanto que o leproso pede que Jesus o purifique, não que o cure. Essas curas, narradas com pormenores pelos evangelistas, parecem ter sido escolhidas com o intuito de esclarecer ensinamentos preciosos relativos ao modo de agir com aqueles que se encontram nos diversos graus evolutivos, resgatando erros do passado ou fixados nos vícios do presente. De cada um falaremos em seu lugar.
Mas, de qualquer forma, anotemos que as curas assim salientadas se referem a cegueira, surdez, atrofia, corcunda, hidropisia, hemorragia, paralisia e lepra. Algumas correspondem a males de duplo etérico, nervos, como a corcunda, desvio dos ossos, a atrofia, ressecamento dos músculos, e a paralisia, afrouxamento dos nervos. Outros dizem respeito ao corpo astral, quais a hidropsia, que é o excesso de água, a hemorragia, a perda de sangue, e a lepra, apodrecimento dos tecidos. E duas referem-se ao intelecto, a surdez, incapacidade de receber, causada pelo orgulho que incha e nada recebe de fora, e a cegueira, incapacidade de compreender, causada pela vaidade que nubla o raciocínio. Todas elas se refletem no corpo físico, o veículo mais externo e mais denso da personalidade, moldado pela mente de cada um, segundo sua própria capacidade modeladora. Neste caso particular, encontramos uma personalidade que, diante do sofrimento agudo e prolongado, conquistou a humildade e reconheceu-se imundo. Verificou que se achava carregado de fluidos pesados que se exteriorizavam no corpo físico. E então volta-se para a individualidade, no caso, Jesus, para o espírito e confessa que, se ele, o espírito, o quiser, poderá limpá-lo. A técnica da purificação do corpo astral obedece à mesma técnica da purificação do corpo físico. Pela alimentação, agregamos a nós fluidos alimentícios. Deixa eu só botar aqui a janela. Tá. Pela alimentação, agregamos a nós fluidos alimentícios. Destes, o que é aproveitado é assimilado ao corpo, como músculos, ossos, sangues, etc. Mas todos os detritos são expelidos através dos órgãos excretores. Assim, quando o corpo astral se alimentou de pensamentos, palavras ou ações, tudo o que neles houver de bom é assimilado, como experiência e aprendizado. Mas todos os fluidos mentais pesados e nocivos são expelidos pelo órgão excretor do astral, que é exatamente sua condensação na matéria, o corpo físico. Aqui ele está colocando uma nova maneira da gente ver também as manifestações de doença, né? Então, os fluidos pesados são evacuados através das chagas, pústulas, furúnculos, úlceras, cânceres, lepras, etc. Verificamos, pois, que qualquer dessas modalidades que, no dizer do povo, purificam o sangue, também, na realidade, purificam o corpo astral, que o anima justamente através da circulação sanguínea. Daí serem chamados animais, aqueles que já possuem o corpo astral desenvolvido e, portanto, já utilizam um sistema circulatório eficiente e tanto mais complexo. Quanto mais desenvolvida for sua alma ou corpo astral. A evacuação dos fluidos pesados é feita através do corpo denso, sobretudo através dos tecidos epiteliais externos ou internos. Então, compreendemos que essas doenças, ele coloca entre aspas, são necessárias para a nossa limpeza, indispensáveis ao nosso progresso, sendo, por conseguinte, de suma utilidade para a nossa evolução. Quando a limpeza está terminada, a doença cessa. Aqui eu vou parar também para falar uma coisa que eu me lembro, até naquelas mensagens que a gente recebe em centro espírita, aquelas mensagens breves, e que eu me lembro de uma alertando, que a doença, às vezes, ela é uma parada obrigatória para a gente refletir aquele momento que a gente está recolhendo na doença. Aí isso aqui tem tudo a ver com o que está falando aqui, que a gente se inflama com esses fluidos pesados de pensamentos e ações erradas, e aí a gente é obrigado a parar um pouquinho no recolhimento, no refazimento da doença, e também para rever as nossas atitudes e pensamentos. Quando a limpeza está terminada, a doença cessa. Mas, por vezes, a quantidade de matéria fecal astral é tão grande que mais de uma existência terrena é consumida em sua evacuação. Daí o grande engano dos que pedem a cura, quando deviam pedir a purificação, por mais dolorosa que fosse, tal como nos ensina a lição evangélica do leproso de Cafarnaum. Quando, pois, a personalidade atinge esse grau de compreensão e recorre ao Cristo interno,
Este toma a iniciativa de limpar a personalidade do resultado kármico dos vícios do passado delituoso. No entanto, não é de graça. A mister trabalhar em setores estabelecidos para cada um, de acordo com seus casos particulares. No caso deste leproso, desta personalidade que havia esgotado o resgate kármico, a ordem é apresentar-se ao sacerdote e cumprir o ritual, ou seja, seguir ainda a trilha de uma religião ritualística, indispensável por enquanto a ele para a evolução do próprio espírito. Não lhe seria possível passar do estado em que se encontrava para um ascetismo avançado, porque a evolução não dá saltos. Aqui eu achei também muito interessante essa colocação dele, porque diz o seguinte, ele ali cura, limpa, purifica a personalidade, mas coloca isso aqui, ó, você ainda precisa de estar junto a uma religião, a estar ali atuando dentro de uma religião, porque ainda esse é um nível evolutivo. Você ainda não é evoluído o suficiente para estar fora de uma religião, a gente lembrando que o significado de religião é religação, é essa necessidade de estar através dessas coisas exteriores da religião, né, do ritualístico da religião, estar tendo auxílio para estar religado permanentemente a Deus, porque sozinho ele não conseguia, ele ainda não tinha um grau evolutivo suficiente para conseguir essa ligação permanente sem o auxílio de uma religião. Eu não preciso falar de novo, porque eu amo e sou apaixonado pelo Pastorino, porque ele traz esses vários novos conceitos, um jeito novo de ver muita coisa, mas muita coisa do que ele traz a gente já encontrou dentro do Espiritismo. A gente já encontrou essa coisa, principalmente aqui essa coisa da doença, que a gente sempre reclama, ai, que saco, ai, fiquei gripada de novo, aí vou lá no médico, pego licença do trabalho, tem que ficar de molho. Mas isso ficar de molho, às vezes a gente se esquece que é para a gente parar, pensar e refletir. Eu não estou doente só porque eu tive contato com o vírus, porque contato com o vírus eu tenho todo santo dia que eu saio de casa. Mas por que que aquele vírus me pegou? Porque é um momento de fragilidade espiritual, de impureza espiritual. Que realmente duvido que Cristo tenha pegado uma gripe sequer. Não, sabe? Porque essas almas assim mais purificadas têm normalmente felicidade faz com que o nosso sistema imunológico se fortaleça. E quanto mais evoluído nós somos, mais felizes nós somos naturalmente. Porque eu sempre gosto de lembrar a imagem do livro Abismo que eu li, que era do anjo São Miguel. O anjo Miguel, no alto do abismo, espargindo luz para aqueles infelizes e extremamente feliz, porque quem é evoluído é feliz em qualquer lugar. Eu acho que a lição que fica é isso, né? Que nós precisamos trabalhar contra as nossas próprias impurezas e sabendo que a gente sempre precisa buscar esse apoio de uma religião, por enquanto, para nos religarmos a Deus, que é através dessa religação do aprendizado, não só do Evangelho, mas de qualquer princípio, de qualquer religião, que a gente já falou aqui. Toda religião que prega o amor é maravilhosa, porque toda religião, o seu fundamento dela é amor. Então, aprendendo a amar, a gente naturalmente se purifica e evolui, e se torna mais saudável de corpo e alma. Concordam, meus lindos? Alguém quer comentar algo, por favor? Eu já comentei, né? Porque daí no livro dos espíritos, eu não sei, no livro dos médios, vem essas informações, né? Dos fluidos, das doenças, né? Eles nos dizem tudo isso. Janete, Kátia? Oi, gente. Oi, desculpe. Pode falar, Janete. Posso? Pode. Kátia, quer falar primeiro? Pode falar. Não? Não, Kátia não Olha quer. só, primeiro, obrigada, tá? Mais uma vez você está me recebendo, desculpa, o horário, eu ainda fico me enrolada, eu peço perdão. Eu só queria fazer um ponto e vírgula na palavra da Cris, que eu acredito, e
acho que a gente precisa realmente fazer um trabalho interno, né? Interno de pensamentos, interno de modificação de comportamentos, de hábitos nossos que a gente vem e que aos poucos a gente vai se conscientizando que a gente precisa mudar. Esse estudo universalista, que é o caso daqui, né? Porque a gente aceita todas as religiões, então nós somos universalistas. Precisa, basicamente, se solidificar de forma interna. Então, é o acordar, eu estou bem. Eu posso estar morrendo de dor nas costas, dor no joelho, dor no piripaque, entendeu? Mas você tem que ir de bom humor, sabe? De forma positiva. E eu acho que isso te dá te faz crescer uma vontade de melhorar, né? De olhar com bons olhos, sabe? Sem julgamentos, sem achar que alguém pode ser perfeito ou dono da verdade. Não, nós estamos no processo de crescimento. Então, essas doenças que acontecem, todos os problemas que eu tive na minha vida, eu tenho 65 anos de problemas de saúde, foram por algum motivo. E hoje em dia, quando você olha de longe, né? Então, agora que eu estou longe, que eu saí lá das minhas memórias antigas, né? E estou criando novas memórias, né? Eu fico observando, fico pensando nas minhas meditações todo dia de manhã, que é um processo, né? Agora, principalmente é um processo de aceitação. Que você não é perfeita, você não é linda, você não é maravilhosa, você é cheia de defeitos, né? Então, é interno, sabe? Então, essa herpes, não, essa. Como é o nome da doença, meu Deus? Agora, da doença. Hanseníase. Hanseníase. Hanseníase, né? É uma doença o quê? Que é muito mais um expurgo interno, né? Ela aparenta a parte externa, mas, na verdade, é tudo aquilo dentro de você que você precisa melhorar. Obrigada, viu, gente? Sim, maravilhoso. É isso aí que você falou, eu complemento daquilo que a gente está falando. E voltando lá naquela primeira fala da Mercedes, é a autoeducação, né? A gente tem que se reeducar. A gente reeducar não, a gente tem que se educar, porque reeducar quer dizer que a gente já foi educado um dia, e nós ainda não fomos. A gente tem que se educar, e é uma coisa também que E voltar para que a Príncila leu do Pastorino, que aproveitar o dia, né? Embora com doença, sem doença, olhar o céu, olhar o mar, ver quanta coisa tem, e aproveitar o dia de hoje. tem, aí a gente vai voltar para aquela história do meio copo d'água, né? Está meio cheio ou está meio vazio. Você escolhe se vai dizer, vai ver ele meio vazio ou vai vê-lo meio cheio. O copo está pela metade do mesmo jeito, mas as visões serão diferentes de acordo com essa educação interna que você já teve, isso que a Janete está falando. Da gente, primeira coisa é o autoconhecimento. A gente primeiro tem que primeiro se reconhecer. Agora me lembra um pouco a coisa, até a coisa dos 12 passos do alcoolismo. Você só vai controlar primeiro se você tem que reconhecer. Ó, eu sou alcoólatra, então primeiro reconhecer. Eu sou imperfeito e eu tenho essa. Pode Desculpe, é ser. consciência. É quando você tem a consciência, aí você muda. Sim, sim, você só vai ter o autoconhecimento se você conseguir ter essa consciência, as duas coisas vão andar junto. E a partir daí ter a vontade de, ó, é isso, 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 eu preciso mudar isso, isso, isso. É o tal do maravilhoso presente que eu digo que Deus dá, que nem ele toma, que é o tal do livre-arbítrio. A gente decide se eu vou evoluir, ó, eu vou pegar essa vida aqui, vai ser a vida que eu começo a evoluir, ou se eu estaciono, ou se eu quero me comprometer mais. É a escolha de cada um. Graças a Deus, Ele nos deu esse livre-arbítrio para a gente poder escolher. E aí eu quero também, como a Janete, agradecer a vocês por estarem aqui com a gente, porque esse estudo eu acho que é um comecinho da gente, para a gente começar a refletir a respeito, a detectar em nós as nossas impurezas, né? Para que a gente possa, como a Mercedes falou, nos educarmos na direção da nossa própria evolução. Acho que vocês todas concordam comigo a respeito disso. Kátia, quer falar alguma coisa? Não, Kátia tá de boa. Então, eu vou pedir para a Priscila fazer a prece de encerramento para depois eu Ela escolher. queria falar, por que que não vai falar mais, Não, cara? ela Fala mais. falou. Mas ela tinha levantado o dedo.
Kátia, estamos esperando. Já foi falado, já, a Janete já falou já. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Então, Príscila, faz, por favor, a prece de encerramento para a gente poder escolher o tema da semana que vem. Quer dizer, Príscila, se Mercedes, Kátia ou Janete quiserem fazer, porque eu já senti ali, captei o pensamento da Príscila. Pô, mas com tanta gente, só eu? Alguém se habilita a fazer essa prece, por favor? Hoje é a Janete, aqui, ó, que ela está aqui embaixo aqui do meu vídeo, aqui, ó, que vai fazer. Gente, eu já cheguei atrasada, eu peço até desculpas, eu estou de hobby, que eu vou ter que sair correndo para pegar meus netos no colégio, uma correria danada. Não, não quero fazer, não, gente. Outro dia eu faço. Outro dia você faz, eu estou próximo. Então, Príscila, manda ver, por favor, minha linda. Onde é que foi a Príscila, gente? Mercedes, vai você que deu chute aqui na Príscila, por favor. Mercedes, está me ouvindo? Eu vim pegar aqui, antes da Príscila começar, eu estou lendo esse livro aqui do André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção. Então, para iniciar a prece aí que a Príscila vai fazer, fala assim: estamos juntos na mesma espaçonave. Se a viagem para alguns parece longa e desagradável, e há como reduzir ou eliminar esse desconforto, por que não fazê-lo? Quem está sentado ao lado não é apenas passageiro, é parte de algo maior que te inclui. Há quem chame isso de humanidade. Então, que a gente possa levar a humanidade ao próximo e principalmente a nós mesmos, né? Porque a gente quer sempre mudar o outro e não vê o que está na nossa cara, né, Príscila? Então, que a gente possa curar essas feridas nossas e que assim a gente consiga auxiliar o próximo. Príscila, por favor. Então, assim, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por essa oportunidade benfazeja, que possamos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia, né, irradiando todo esse conhecimento, espalhando os bons pensamentos, auxiliando a toda a humanidade, né, porque todos nós somos irmãos e filhos de Deus, independente de onde estejamos ou de como nós somos. Senhor, agradecemos essa oportunidade benfazeja e que neste momento cada ser humano, né, toda a humanidade possa receber todo esse alento, todo esse carinho, todo esse amor que o Senhor nos concede. E assim, Senhor, vamos pedir permissão para finalizarmos o nosso evangelho abençoado do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, minha linda. Eu não sei se vai dar tempo de escolher, tá? Está acabando. Um minuto. Mas se não der tempo, eu vou escolher e colocar lá no grupo como eu faço sempre. Mas eu acho que vai dar tempo, sim. Vamos fazer aqui uma escolha aqui rápida. Já caiu aqui, João 21,